Venha estudar o Espiritismo na UEC e conhecer seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Aulas online, inscrições cursos.uec.org.br. Meu amigo, minha amiga, estamos novamente reunidos com muita alegria nesse espaço virtual que nos é oferecido pela União Espírita Cristã, também com o apoio da Rede Amigo Espírita. Meu abraço muito carinhoso a todos, com os votos de muita paz, que Jesus nos abençoe sempre. Então, estamos aqui dando sequência aos nossos estudos desafiadores dos textos bíblicos, e gostaríamos de lembrar que há muitos métodos de interpretação profunda das passagens evangélicas. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele comenta um colar de pérolas. O que significa esse colar de pérolas? É um dos métodos de interpretação, quando é visto o versículo como a fonte motivadora para o aprofundamento do estudo, pegando cada versículo da mensagem que o Evangelho nos traz. Então, essa atitude de Emmanuel em buscar cada versículo e fazer tecer os comentários e as reflexões, acabaram compondo uma coletânea que é chamada Fonte Viva, né? A coletânea que nos oferece interpretações muito significativas desse orientador da mediunidade Chico Xavier sobre os versículos que compõem a mensagem do Novo Testamento. Um versículo muito instigante é o que Lucas registra no capítulo 12 do seu Evangelho, o item é o 49. Jesus teria dito, e Lucas registrou: vim lançar fogo à terra. E esse versículo nos interessa particularmente neste momento, por quê? Porque nós estamos seguindo uma sequência narrativa do texto do Apocalipse e chegamos naquele ponto em que foi aberto o sétimo selo, se faz o silêncio e 7 anjos recebem 7 trombetas. Nós entendemos que, dentro dessa visão nova que o Espiritismo nos propicia, esses 7 anjos são 7 espíritos elevados, são co-criadores em plano maior, como fala André Luiz, na sua análise de toda essa hierarquia que governa o universo. Deus atua no universo por intermédio das inteligências que ele cria. E as inteligências que estão a caminho ainda do aprimoramento são criadores em plano menor. Todos nós somos criadores em plano menor. Mas aqueles que avançaram, que atingiram o topo do aprimoramento, se tornam co-criadores em plano maior. Então, temos Jesus como esse emissário divino para o governo do mundo, e, logicamente, Jesus tem uma extensa falange de espíritos que colabora com a sua tarefa, e imaginamos que a Terra, como essa escola planetária que tem diferentes espaços geográficos, conte também com assessores de Jesus para a coordenação desses diferentes espaços. Então, no simbolismo do texto, são 7 anjos, a gente pode imaginar
7 espaços geográficos, aqui na Terra, as Américas, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Austrália. Vamos imaginar diferentes espaços geográficos que estão sob a supervisão espiritual de Jesus, mas contam com assessores. E esses 7 anjos vão receber 7 trombetas e vão tocar essas trombetas. Vamos olhar o sentido disso, mas precisamos compreender que a interpretação pede esse esforço de detalhamento de algumas coisas e de um olhar amplo sobre outras possibilidades. Então, nós sabemos que Emmanuel propõe o colar de pérolas como um método interpretativo interessante, e o Espírito de Verdade, no prefácio ao Evangelho segundo o Espiritismo, ele afirma que são chegados os tempos em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos, porque ao longo do tempo a nossa leitura desses textos se fez de uma forma precária, ensejando projetos grandiosos de organizações de poder na Terra. Então, está no tempo de que isso seja mudado. Então, nossa leitura deverá atingir a essência do ensinamento. E vamos ser motivados por essa narrativa na questão do fogo que Jesus menciona, que ele veio lançar fogo à terra. Essa mensagem está analisada detalhadamente por Allan Kardec também, mas nós vamos ver aqui dentro do contexto do Apocalipse. Quando se abre o 7º selo, faz-se um silêncio, 7 anjos recebem 7 trombetas, mas um outro anjo, ele recebe um incensário, e ele se aproxima do altar, enche o incensário com o fogo do altar, a fumaça do incensário vai se espalhar no ambiente e ele vai atirar o incensário à terra. E acontece, então, vozes, trovões e relâmpagos. E muitas pessoas podem associar essa ideia do fogo lançado com destruição, mas o fogo tem também um efeito de purificação. Os metais são purificados no fogo e eles só se prestam ao objetivo final deles, seja uma peça estética, seja uma peça de utilidade, depois de passar pelo fogo. Então, fogo também é simbolismo de purificação. E aí nós vamos entender que o texto do Apocalipse, ele fala com os textos do Velho Testamento. Já destacamos aqui o aspecto da intertextualidade muito presente nesse texto, nessas características do texto preditivo. E quando olhamos a questão da trombeta e do incenso, nós vamos identificar referências à história do povo hebreu, em toda aquela trajetória que o povo sai do Egito, onde estava escravizado, e se dirige à terra prometida, onde mana leite e mel. Já comentamos que esse trajeto é o trajeto evolutivo da humanidade. Simbolicamente, a escravidão do Egito, que significa estreiteza, são os limites da nossa ignorância, e nós devemos chegar àquele bem-estar provido por essa visão da terra prometida, que mana leite e mel, mas para chegar lá temos que passar pelo deserto. Então, todos nós vivenciamos situações desafiadoras do percurso evolutivo, saindo da ignorância para a plenitude do desenvolvimento das nossas virtudes. Então, no começo dessa trajetória, quando nós estamos no contexto ainda do deslocamento do povo hebreu pelo deserto, nós vamos encontrar as raízes aí que explicam
o simbolismo, tanto das trombetas quanto do incensário. Há orientações no Velho Testamento que determinam a composição do material que vai ser queimado no incensário. Então, no contexto do Apocalipse, nós estamos no cenário de um altar, que existe o trono, existe o altar, existem os anciãos, que são aquele conselho de sabedoria, existem os 7 anjos responsáveis pelas 7 regiões da terra, e existem outros anjos, e existe o cordeiro que está abrindo os selos para contar para João o desenrolar das coisas que virão. Então, dentro desse contexto, tem o altar e o anjo, ele vai pegar o fogo do altar. Então, vamos entender no contexto da religiosidade e perceber que foi orientado a Moisés, naquela trajetória, a composição de um espaço, que é o tabernáculo, aquele espaço dividido em 3 recintos, o átrio dos gentios, o lugar santo e o santo dos santos, e foi orientado também que construísse esse incensário que o alimentasse com determinadas ervas. Nós sabemos que o incenso, ele produz um aroma intenso que se espalha no ambiente, e também ele produz uma fumaça que é a condutora desse aroma, e toda fumaça ela tende a elevar-se no ar. Então, nós vamos ver nesse simbolismo alguma coisa que está muito presente na vivência da religião. A religião, ela propõe cerimônias, ela propõe aquela reunião em torno de um propósito comum. E o incensário, ele concretiza um conhecimento que agora a doutrina espírita nos apresenta, da energia que nos interliga. Nós vivemos imersos no fluido cósmico universal, que é o hausto do Criador, que é o pensamento de Deus, que mantém todas as coisas e que sustenta todo o universo. Todos nós vivemos imersos nessa fonte de energia, e ela não tem propriedades próprias. Essa energia, ela se presta a múltiplas combinações, porque o fluido cósmico universal vai gerar tudo que é material, mas ele existe de um nível de sutilidade que os nossos sentidos físicos não alcançam, mas ao mesmo tempo que ele se compacta, se concretiza nas coisas materiais que são muito palpáveis para nós, ele existe sutilmente nesse grande espaço universal, nos interligando. E ele vai adquirir propriedades a partir da inteligência que o modifica. Quando nós pensamos, nós estamos modificando o fluido cósmico universal no nosso âmbito. Então, nós estamos criando em torno de nós aquilo que André Luiz chamou psicosfera, e também é chamado aura. A aura é uma camada energética que médiuns de potencialidade visual podem perceber, e ela se expressa em cores e brilhos que se diferenciam de um para o outro. Então, cada um tem a sua psicosfera, mas quando nós nos reunimos, quando nós vibramos em uníssono, existe uma criação de um contexto único que envolve a todas as pessoas que estão naquele ambiente. E esta possibilidade gera força, gera uma diferença na irradiação. A irradiação de um é menos potente que a irradiação
de dois ou mais. E quando Jesus diz que onde estiverem dois ou mais reunidos, ele estaria, significa que é preciso aumentar a nossa potência, associarmos-nos pelo menos a outro ser, para que essa potencialidade se manifeste, gerando diferenciação no contexto. Então, o incensário, ele é uma concretização disto. Pela percepção olfativa, fica claro que quando a erva aromática é queimada no incensário, todos do ambiente sentem o mesmo aroma. Todos são afetados igualmente pelo mesmo aroma. Isso é concreto. Naquele momento histórico, os seres humanos precisavam de algo concreto para despertar sua sensibilidade. E hoje já temos a condição de entender a questão energética que nos interliga. Então, é preciso que haja uma comunhão, e essa comunhão é estabelecer um processo de consenso em relação àquilo que nos move, uma crença comum, um propósito comum, o mesmo objetivo. Então, quando isso acontece e une um grupo de espíritos, isso se torna forte e todo esse aroma da solidariedade, do vínculo, envolve a todos, fortalecendo a cada um. E, ao mesmo tempo, essa vibração eleva-se. Então, o incenso concretiza isto. A orientação para esse objeto, para construir esse objeto, é dada a Moisés em Êxodo, no capítulo 30, no versículo 34. E o objetivo é tornar concreta essa percepção dos efeitos da comunhão. O mais importante é o que nós sabemos hoje, que a doutrina nos ensina. Se nós conseguimos harmonizar pessoas, quanto mais pessoas harmonizadas, mais forte o grupo, forma-se o feixe de varas. Mas se esse conjunto é numeroso, mas não está harmônico, então um enfraquece o outro. O importante é a comunhão, é quando as pessoas aderem a um propósito comum e oram em conjunto. Aí a força da oração. Por isso que o anjo que recebe o incensário, essa fumaça vai se espalhar naquele contexto do cenário que envolve essas personagens que estão descritas no Apocalipse, que vão se apresentar em toda a narrativa. Então, no plano gerador do comando para o planeta Terra, existe harmonia, existe o consenso, existe a força conjunta dos espíritos que já se elevaram e atingiram esse patamar. Nós vimos com a abertura do quinto selo que todo humano que enfrentou o martírio e conseguiu aprender a lição dessa colheita de dores, recebeu o vestimento branco e passou a fazer parte do cenário. E sabemos que eram seres vindos de diferentes partes do planeta que se vestiram de branco. Simbolicamente, fazem parte desse conjunto dos seres espirituais que já estão num patamar que pode prestar auxílio aos que vivem no cenário da Terra. Então, esse anjo que toma o fogo desse altar, esse altar onde estão pessoas que comungam do mesmo ideal, do mesmo propósito, que já atingiram esse patamar de harmonia, ele pega esse incensário e joga na terra. Esse fogo é lançado à terra. Por isso que nós estamos dizendo aqui que não é o fogo destruidor. Há as pessoas que acham que o Apocalipse está falando de destruição. A lei de destruição é uma lei que existe entre as leis que regem a nossa vida. Tudo que é material tem um ciclo de existência.
E é preciso que o velho seja destruído para dar lugar ao novo. Então, a lei de destruição é real. Existem os ciclos, os diferentes ciclos, que vão marcar fim de determinadas eras, fim de determinadas condições, como nós tivemos, por exemplo, aqui no mundo primitivo, a existência dos dinossauros, seres colossais, que em determinado momento foram extintos, porque era outro patamar que começava. Então, a lei de destruição, ela existe efetivamente, mas não é disso que trata o Apocalipse. Quando o fogo é lançado à terra, é esse fogo em sintonia com o que Jesus falou e Lucas registrou no capítulo 12. E Jesus diz que vem lançar fogo à terra. É o fogo purificador, é esse fogo que nos renova, que em nós possibilita a superação dos condicionamentos inadequados para o desenvolvimento de novos hábitos, de novas conexões que nos tirem do primitivismo, da estreiteza e nos apoie na transição pelo deserto e possa nos facultar a chegar dessa terra prometida. Então, diz o texto que quando esse incenso é lançado à terra, acontecem vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, que são manifestações que aparentemente de índole assim física, terremoto, trovões, relâmpagos, mas a palavra vozes está no meio disto, o que podemos depreender que significa que neste momento se disseminou na Terra possibilidade de manifestações espirituais que chamassem a atenção dos homens. Vozes, trovões e relâmpagos são manifestações muito evidentes da presença da espiritualidade no cenário do mundo terreno e são presenças que suscitam uma fenomenologia que a doutrina espírita vem ensinando, vem analisando com uma observação muito criteriosa. Então, vozes são manifestações de inteligências, e essas vozes seguramente trazem mensagens, e elas precisam ser compreendidas. E a partir deste momento, então, relâmpagos e trovões podem identificar abalos, terremotos, abalos, e Kardec muito sabiamente no último capítulo do livro A Gênese, fala que não são as entranhas da Terra que são movimentadas, são as entranhas da humanidade. Então, são situações que desestabilizam um sistema que tende a se mobilizar num contexto ainda precário de cultura individualista, de cultura competitiva, de desigualdade, para que esse abalo promova a renovação. Então, dito isso, nós que somos chamados agora trabalhadores da última hora, precisamos compreender, primeiramente, que nos cabe criar essa força do conjunto. O Espiritismo reúne um grupo minoritário no cenário terreno, em termos de quantidade de pessoas. Né? Estatisticamente, o movimento espírita não tem uma significação muito grande em números, mas isso não deve abalar, porque também a figuração da mensagem de Jesus nos diz que o fermento leveda a massa. O fermento é pouca quantidade, a massa é muita quantidade, mas faz a diferença. Então, essa questão do número não é o que nos impede. O que nos impede é não nos unirmos, porque a força é o conjunto, é a união, é a possibilidade de criação desse campo magnético
em que inteligências movidas por propósitos comuns estão atuando. Isso vai criar diferença, tanto nos interligando e potencializando a cada um, tornando cada um mais apto, quanto provendo essa força que eleva e que faz com que essa conexão se dê com o conjunto de seres espirituais encarregado de supervisionar o avanço da humanidade no rumo do aprimoramento que cabe fazer. E aí chegamos à questão das trombetas. As trombetas também é uma conversa do Apocalipse com o Velho Testamento, porque Moisés recebeu também em Números, no capítulo 10, de 1 a 3, orientações espirituais para fabricar a trombeta, e a trombeta seria um instrumento de comunicação. Vamos lembrar que Moisés está liderando um conjunto enorme de espíritos que se deslocam pelo deserto, eles acampam em determinada região e ali tem uma série de providências que precisam ser tomadas e tem que haver comunicação entre os diferentes grupos que compõem. São 12 tribos se deslocando numa organização interessante em torno do tabernáculo. E as trombetas seriam instrumentos que, pelo toque, transmitiriam mensagens aos líderes de cada tribo. Essa mensagem tocada pela trombeta, ela é interessante, porque o que nós percebemos? Tem o que toca a trombeta, que tem que saber dar o tom, porque cada toque deve ter um sentido, isso tem que ser consensado no processo coletivo. Então, a trombeta dá o toque, quem toca tem que saber dar o toque certo, e quem ouve tem que saber interpretar. Então, é muito significativa a simbologia que envolve as trombetas. O que está dito? São 7 anjos que recebem 7 trombetas. As trombetas vão transmitir mensagem. Esses anjos são seres espirituais superiores. Eles sabem tocar, eles sabem produzir o som certo. Mas é preciso que os destinatários da mensagem consigam ouvir, interpretar corretamente esse toque, porque o toque da trombeta vai disparar ações. Então, no texto do Velho Testamento, está dito que pelo toque as pessoas saberiam se é hora de se reunir, se é hora de levantar acampamento, se é hora de preparar uma condição ou outra condição. Então, nós vemos no simbolismo das trombetas as orientações para aquilo que cabe aos destinatários prover. Então, os 7 anjos estão associados às regiões da Terra, isso envolve a Terra como um todo. Não é uma mensagem para um grupo de terrenos, é uma mensagem para todos os espíritos identificados com a Terra. E nós temos que lembrar, quando nós falamos do planeta Terra, que existe uma camada da humanidade que está vestida com a roupagem biológica e habita a crosta terrena, mas a maior parte está desvestida dessa roupagem biológica e habita a erraticidade, como diz Allan Kardec. A erraticidade é o espaço que extrapola o limite físico da Terra e está na dimensão que a gente chama espiritual, ou mundo espiritual. Então, somos 8 bilhões de espíritos encarnados e, segundo Emmanuel, 3 partes a mais estão habitando as esferas que fazem parte da Terra, também são componentes da humanidade terrena, estão ligados a esse conjunto que é a família humana. As trombetas
elas vão dar um toque para todos. Então, há situações que marcam a existência do que habita a crosta terrestre, mas há situações que disparam processos entre aqueles que estão na erraticidade e que vão ter influência na caminhada do povo terreno. Então, a trombeta ela vai produzir alertas. E quando ela fala de eventos futuros, nós vamos lembrar que a profecia é permitida por Deus para que se evite a ocorrência difícil. São situações em que Deus permite que se levante o véu sobre a trajetória da humanidade, que quem está situado numa posição mais elevada do contexto percebe o caminho, percebe o que esse caminho vem desenvolvendo e as consequências desta caminhada. Então, pode alertar com relação ao desenvolvimento futuro, habilitando aquele que está no caminho a corrigir a sua trajetória, a profecia dada, como dizem os estudiosos, para não se cumprir. E nós temos assim que conceber que esses 7 anjos tocaram as suas 7 trombetas. E cada toque significou alguma coisa. As 4 primeiras trombetas, por exemplo, elas falam de cataclismos físicos e morais ocorridos nessa trajetória, nesse caminho que a humanidade está fazendo. As trombetas preveniram em relação a esses cataclismos físicos e morais, mas não houve providências a tempo de que se evitassem grandes sofrimentos, e eles ocorreram. Essas 4 primeiras trombetas, então, elas vão nos falar de fatos que a gente pode perceber pelo simbolismo, saraivas de fogos e sangue, 1/3 da terra foi queimada. Então, nós observamos que ainda no século I houve a destruição do Templo de Jerusalém, numerosas coletividades daquela cultura foram destruídas. Nós vamos saber que no toque da trombeta fala de 1/3 de criaturas que morrem. Quando o texto fala 1/3, ele não está falando de quantia matemática, ele está falando de quantia significativa. Então, as 4 primeiras falam disso, um monte lançado ao mar. O monte é um simbolismo que também, na intertextualidade, remete ao Velho Testamento, quando a palavra monte é usada para significar reino, império. Então, um monte lançado ao mar, nós podemos entender a destruição de determinada condição política. E o monte lançado ao mar pode ser identificado com a destruição do Império Romano do Ocidente, que aconteceu, né, num período recuado, e houve efetivamente a invasão de bárbaros, e aí são criaturas marinhas, que o mar refere-se a povos, são criaturas marinhas que invadem o espaço da civilização que se constituiu o Império Romano do Ocidente. Remanesceu o Império Romano do Oriente, que durou mais tempo, mas também as trombetas vão falar de estrelas que caem na Terra e não são estrelas, astros, como o nosso Sol, por exemplo, isso jamais ocorreria. Nós vamos entender a estrela como referência a líderes que são, a eles é imposta a condição da encarnação no seu processo evolutivo. Então, nós vamos ver que determinada trombeta diz que foi aberto o abismo. Então, o anjo que tocou a trombeta tinha a chave do abismo. O abismo são esferas espirituais
que cercam a Terra e que reúnem aqueles espíritos de condição ainda impura, são espíritos de um desenvolvimento precário em termos de moralidade. Então, quando se abre esse abismo, esses seres encarnam na Terra e o cataclismo moral se dá porque esses seres vão procurar as fontes do poder e vão encontrar na organização religiosa o espaço de poder. Então, a mensagem da religião, que é libertadora, é utilizada ao contrário como uma mensagem de escravização, de limitação, de intolerância. Então, as trombetas falam disto, as 4 primeiras falam disso, dessa violência que se ampliou cada vez mais até gerar as 2 grandes guerras mundiais. São violências potencializadas pela abertura dos abismos, pela promoção da encarnação de seres que têm liderança, mas cuja liderança não leva ao desenvolvimento dos valores da cultura cristã. Então, por isso também a referência a absinto, que é uma planta que no tempo em que João viveu, era uma planta usada com objetivos medicinais, que era extremamente amarga. Então, o absinto como símbolo da amargura, do sofrimento. E a estrela cai é chamada absinto. Então, nós vamos ver que é uma liderança que promove uma ocorrência de extrema violência e sofrimento. Então, essas são as 4 primeiras trombetas que falam desses cataclismos físicos e morais. E as 3 últimas vão nos falar de 3 ais. Ais é também sofrimento. E Jesus, ele pronuncia vários ais no seu evangelho, na sua mensagem. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, né? Então, ele, com sua misericórdia, sentindo, sensibilizado pelos sofrimentos que nós engendramos para nós mesmos. Mas não precisa ser assim. Nós podemos aprender essas lições e começar a semear hoje o amor que queremos colher no amanhã de nossas vidas. Essa é a grande esperança da mensagem do Apocalipse, deixando para nós um gostinho de querer mais desses ensinamentos, atear fogo à terra, não o fogo destruidor, mas o fogo desse amor que aquece e dessa renovação, dessa, às vezes, situação dolorosa, mas que purifica, que nos torna melhores. Então, eu me despeço aqui, agradecida pela oportunidade desse estudo conjunto, desejando que vocês permaneçam em muita paz.